Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz de Cristo esteja sobre você nesse dia. Que o amor do nosso bom Deus rodeie você por todos os lados. Que bom estarmos juntos hoje em mais um devocional de fé. Hoje eu quero ler com os amigos o capítulo número 8 da carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Hebreus, capítulo 8, nos fala sobre a nova aliança. Você já deve ter ouvido falar desta palavra muitas vezes, nova aliança. Ela se repete várias vezes no Novo Testamento, inclusive quando Jesus realiza com os apóstolos a última ceia e institui a nossa Santa Ceia ou a Ceia do Senhor, esse momento sagrado em que comemos do corpo e tomamos do sangue de Cristo, no pão e no cálice. Jesus diz que aquele cálice, aquele suco, aquele vinho representa o sangue da sua nova aliança. Uma aliança é um pacto entre duas partes, onde duas partes se comprometem em ser fiéis uma com a outra. Uma aliança é símbolo de uma união duradoura, por exemplo, um casamento. Uma aliança é quando dois povos, dois reis, faziam um acordo não apenas de não agredir um ao outro, mas a aliança significava que um iria lutar em favor do outro. Que dos dois povos agora havia um só povo. Isto é uma aliança, é um pacto duradouro, é um pacto profundo. Por isso, quando casamos, colocamos no dedo o símbolo da nossa aliança. Esta aliança de metal que usamos na mão esquerda é apenas uma representação da aliança espiritual que é o casamento. Então, quando fala-se de uma nova aliança, é porque um dia já houve uma antiga aliança. De que aliança se trata? Vamos lembrar que a carta aos Hebreus é escrita ao povo de Israel. Os hebreus são o povo de Israel. E Deus havia feito uma aliança com eles. Quando saíram do Egito, lá no monte, Deus levou Moisés e todo o povo até o Monte Sinai, onde ele deu os 10 mandamentos e onde ele fez uma aliança com o povo de Israel. E esta aliança foi poderosa. E Deus foi fiel a esta aliança. Mas o povo de Israel não foi fiel. E agora nós vamos ver aqui, vamos ler Hebreus capítulo 8, onde explica melhor de que forma Deus cria uma nova aliança. Diz assim: olha, irmãos, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Está falando de Jesus, que no capítulo 7 ele explica que Jesus ele é o sacerdote perfeito, o sumo sacerdote que Deus escolheu. Diz assim: como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, construiu, e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Veja, um sacerdote oferece sacrifícios diante de Deus. Jesus ofereceu um sacrifício perfeito, seu próprio sangue. Uma vez por todas, o seu corpo e o seu sangue ferido na cruz representam o legítimo e último sacrifício em favor de toda a humanidade. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo seria sacerdote, visto que existem aqueles que oferecem dons segundo a lei. Qual lei? A lei da antiga aliança, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, o que Deus disse? Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo
que te foi mostrado no monte. Então, quando Moisés subiu ao monte Sinai, Deus lhe mostrou um santuário no céu. Deus lhe mostrou um modelo celestial, de um lugar celestial, de um lugar espiritual. E Deus disse para ele fazer algo semelhante a isso aqui na terra. Havia um modelo para ele seguir do tabernáculo. E este modelo ele seguiu para construir o tabernáculo e depois usaram para fazer o templo em Jerusalém. Mas veja, se fizeram algo conforme um modelo, quer dizer que existe o original no céu. Então tudo que temos aqui na terra nada mais é do que uma sombra, nada mais é do que uma réplica daquilo que originalmente está no céu. Então o tabernáculo e o templo que havia aqui na terra já não existem mais, foram destruídos nos anos 70 depois de Cristo. Foi destruído o templo em Israel. Mas no céu existe o templo verdadeiro e original. Não, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas lá ele habita. É o seu santuário eterno, e neste santuário há um sumo sacerdote, que é Jesus. Versículo 6 diz: agora com efeito, obteve Jesus um ministério, um trabalho tanto mais excelente, quanto é ele também o mediador de superior aliança, constituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada uma segunda aliança. E de fato, Deus repreendeu Israel dizendo, vamos ler agora versículo 8 em diante, olha o que diz. Esse é um texto que na verdade é uma profecia que foi feita pelo profeta Jeremias, mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz aos seus pais nos dias em que os tomei pelas mãos para conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois desses dias, diz o Senhor, olha qual é a aliança: na sua mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais um ao seu próximo, e nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, ele torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Queridos, veja que Deus já havia falado por meio de um profeta de que ele criaria uma nova aliança. Não mais uma aliança baseada na lei de Moisés, mas agora baseada no sacrifício do seu próprio Filho Jesus. Uma aliança de misericórdia, onde os pecados são perdoados pela obra de um homem santo que morreu numa cruz por nós, o próprio Filho de Deus. Uma aliança agora onde Deus imprime a sua lei no nosso coração. Olha o que está falando, não é uma aliança baseada em uma lei externa, mas agora em uma lei interna, que é colocada no coração do homem pelo próprio Espírito Santo. Ninguém mais dirá ao seu companheiro: conhece a Deus, pois todos o conhecerão. Do que está falando aqui? Primeiro, está falando de Deus que se revela através de Jesus. Uma vez os discípulos disseram: mostra-nos o Pai. E Jesus disse: eu estou com vocês esse tempo todo e vocês ainda não me conhecem. Quem me conhece, conhece o Pai. Ou seja, Deus agora é revelado através do Filho, e conhecemos a Deus através do Filho. Mas mais que isso, o Filho, quando sobe aos céus, ele envia o Espírito Santo para morar dentro de nós, os que cremos. E através do Espírito Santo podemos conhecer a Deus. Podemos conhecer a Deus de uma maneira profunda, não apenas como uma teoria ou uma lei externa que guardamos e obedecemos por regra, mas agora a lei de Deus impressa no nosso espírito, no nosso interior. É disso que está falando a nova aliança. É uma aliança pelo Espírito Santo. É uma aliança nova,
uma promessa nova que toda a humanidade há de herdar, não apenas Israel, mas todos os que creem em Cristo, todos que olham para Ele, colocam seus olhos nele e nele colocam a sua fé, recebem desta nova aliança. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado pela nova aliança. Obrigado pelo nosso mediador perfeito que é Jesus. Obrigado pelo sangue vertido, mas principalmente obrigado pelo Espírito Santo que agora habita em nós os que cremos. Obrigado porque através do Espírito Santo temos a Tua própria presença em nós. Temos tudo o que precisamos para viver uma vida justa e piedosa, porque não é uma lei externa, mas é a Tua lei no nosso coração. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti e pedimos perdão aos nossos pecados. Pedimos limpa-nos de toda impureza. Pedimos santifica-nos de toda maldade. Pedimos, Senhor Deus e Pai, põe em nós o Teu Espírito, imprime a Tua lei no nosso coração, imprime a Tua verdade em nós. Queremos agora ser cheios da Tua presença, Te conhecer face a face e não apenas por meio do que os outros dizem. Queremos Te conhecer profundamente. Nós Te amamos, Senhor, e nós Te desejamos. Pedimos a Tua presença em nossos dias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Gaste uns minutinhos compartilhando o devocional para que mais pessoas possam receber do poder e do amor de Deus sobre a vida delas. Deus abençoe você e até amanhã.